graça e paz. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Essa palavra ela é bem forte para nós, porque nós somos humanos, nós somos carne, nós precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo. Quando Pedro pergunta para Jesus: Até quando pecará o meu irmão contra ti? Quantas vezes devo perdoar? 7. E Jesus responde: 70 vezes 7. Ou seja, nós temos que perdoar em todo o tempo. Às vezes, em situações conflitantes, em situações difíceis, em situações que doem, nós sentimos dificuldade em perdoar o nosso irmão, nós sentimos dificuldade em perdoar o nosso próximo. Mas quando nós permitimos o Espírito Santo trabalhar na minha vida, trabalhar na sua vida, trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo ele age, o Espírito Santo molda, o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo direciona. Porque o perdão é para nos libertar. O perdão é para nos aproximar mais de Deus, nos aproximar mais de Jesus. Jesus perdoou os nossos pecados. Jesus veio à terra, cumpriu o seu propósito, que foi se entregar na cruz por amor a nós. Então, perdoar é amar. Perdoar é lembrar que Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne, foi crucificado por amor a nós, por amor aos nossos pecados. Nós erramos todos os dias e todos os dias Ele está pronto para nos perdoar. Às vezes nós erramos não porque queremos, às vezes erramos por não conhecermos mais ao Senhor. Às vezes erramos em coisas simples, mas o Senhor está pronto a nos perdoar. Por isso Ele instrui Pedro a perdoar 70 vezes 7. Às vezes é fácil intercedermos por nossos amigos, é fácil intercedermos, orarmos, clamar, pedir ao Senhor por nossos irmãos, por nossos colegas, por aqueles que nos rodeiam, por aqueles que estão em dificuldade, quando eles não nos machucam. É fácil orar, mas quando nos colocamos na presença do Senhor para orar por aquele que nos machucou, por aquele que nos magoou, aí é muito difícil. Mas é nesse momento que nós permitimos o Senhor agir na nossa vida. É nesse momento que nós nos colocamos no lugar de filho. É neste momento que nós nos colocamos no lugar de servos. Quando nós oramos, quando nós intercedemos e quando nós perdoamos os nossos irmãos, quando nós perdoamos o nosso próximo, que às vezes nos magoou com palavras, com gestos, com ações, com atitudes. Mas nós também magoamos. Às vezes pensamos que não, às vezes falamos palavras que magoam, falamos palavras que entristecem, querendo estar na nossa razão, querendo às vezes agir da nossa forma, sem consultar o Espírito Santo. E às vezes não sabemos que as nossas ações magoou alguém. Às vezes não sabemos que nossas ações entristeceu o coração de alguém.
Porque muitos às vezes não têm coragem de falar, muitas pessoas às vezes não têm coragem de chegar e falar que nós magoamos, que nós ferimos, da mesma forma que somos feridos em algum momento, em alguma situação, nós também ferimos. Então nós temos que perdoar todos os dias, nós temos que perdoar em todo o tempo. Não é fácil, é um exercício diário, é uma busca diária, porque existem situações que cortam, existem situações que sangram, existem situações que pensamos não sermos capazes de perdoar. Mas maior é o que está em nós, maior é o Senhor sobre a nossa vida, o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia. Quando deixamos o Senhor agir, quando deixamos o Senhor fazer, o Senhor trabalhar na nossa vida, nos nossos corações, quando nos entregamos a Ele, nós entendemos que perdoar liberta, que perdoar sara, que perdoar cura, que interceder por aquele que nos feriu, que interceder por aquele que às vezes sem querer nos machucou, gera em nós um coração que alcança a graça e o favor do Senhor, porque o Senhor traz cura, o Senhor traz renovo para a nossa vida, o Senhor traz sabedoria e direção para a nossa vida. Então essa palavra aqui, o Senhor trouxe ela ao meu coração neste dia. A palavra desse dia, a palavra de hoje foi sobre perdoar, foi sobre perdão. Que possamos todos os dias nos colocarmos diante do Senhor, que possamos todos os dias nos examinar e nas nossas orações, tanto no nosso devocional de manhã, quanto na nossa entrega ao deitar, que possamos consultar ao Espírito Santo para que Ele nos mostre se naquele dia, se no dia de hoje eu disse algo ou eu fiz algo que magoou alguém, que entristeceu alguém, para que assim eu possa chegar e pedir perdão, porque o Espírito Santo ele incomoda, o Espírito Santo ele nos incomoda quando nós devemos chegar em alguém para pedir perdão, mesmo que a pessoa não entenda, mesmo que a pessoa não compreenda, mas o Senhor sabe porque o Senhor nos sonda. O Senhor sonda o nosso deitar, o nosso levantar, os nossos pensamentos, as nossas ações. Então eu trago esta palavra aqui hoje, que o Senhor colocou no meu coração e que o Senhor falou comigo no dia de hoje, através desta palavra, sobre o perdão. Que possamos seguir essa instrução que Jesus deu a Pedro. Que possamos perdoar não 1, 2, 3 ou 7 vezes, mas que possamos perdoar 70 vezes 7. Que possamos perdoar todos os dias e que possamos todos os dias ver a diferença do Senhor na nossa vida.